Ele está rachando fora. Ele vazou. Glória a Deus, maravilha. Vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 11. Capítulo 11, verso 23. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 11, verso 23. Está escrito: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão ou beber do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se nós, porém, julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas eu vos instruirei quando estiver convosco. Amém, aleluia! Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, para edificar, exortar, consolar, animar, restaurar, renovar, para que possamos ter mais temor e tremor, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, meus amados. Meus queridos e amados irmãos, algumas coisas a gente tem que parar, e às vezes não precisa ir muito longe para a gente acreditar na palavra de Deus. Não precisa ir muito longe. A própria palavra dela, aqui a própria leitura que nós estamos fazendo aqui, a própria leitura da carta, a prova grande de que tudo que nós estamos fazendo aqui é uma realidade, já está na leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha bem, não era para ter o livro de Atos, não era para ter o livro de Atos, não era para ter a carta aos Romanos, nem a carta aos Coríntios, nem aos Gálatas, nem aos Efésios, nem Filipenses, nem Colossenses, nem 1 Tessalonicenses, nem 2 Tessalonicenses, nem 1 Timóteo, nem 2 Timóteo, nem Tito, nem Filemão, nem Hebreus, nem Tiago, nem 1 Pedro, nem 2 Pedro, nem Hebreus, nem 1 João, nem 2 João, nem 3 João, nem Judas, nem Apocalipse. Em outras palavras, era para ter só o Evangelho, era para ter só o Gênesis até o Malaquias, mais o Mateus, Marcos, Lucas, João, e isso até só na morte, na vida, na morte de Cristo. Não era para ter Lucas 24, por exemplo, não era para ter. Mateus 28, não era para ter. João 21, não era para ter. Marcos 16, não era para ter. Marcos 15, Marcos 16, não era para ter. Mas por que tem, então, esses capítulos que eu falei dos evangelhos? Por que tem o livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios? Por que tem?
Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós pararíamos em Mateus 27, na morte dele. Acabou. Talvez tivesse até alguma coisa a mais depois da morte, assim, choraram e não sei o que lá, e visitaram, mas mais nada. Mais nada. Acabou. Mas um homem chamado Lucas escreveu o livro de Atos. Por que ele escreveu? Porque a Bíblia fala que ele pesquisou minuciosamente os detalhes, que ele queria escrever os detalhes. Mateus escreveu porque a ressurreição, porque Mateus estava ali. Marcos, João escreveram também sobre a ressurreição. E pararam. Mas Lucas escreveu o livro de Atos inteirinho. Porque Lucas, ele ficou sabendo da ressurreição, ele escreve o capítulo 1 do livro de Atos, da ressurreição. E depois ele vai continuar escrevendo, porque ele buscou informações. Mas depois, a partir do capítulo 13, Lucas está presente, vivendo e participando daquilo que ele escreve. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós teríamos praticamente o Antigo Testamento, mais o Evangelho, e parava na morte de Cristo. A prova de que Jesus ressuscitou são muitas, mas se alguém chegar em você e falar, prova para mim que Jesus ressuscitou, você fala para ele, você tem Bíblia na sua casa? Ele falou, tenho, então. O livro de Atos, até o final, é a prova. Mas como assim? Porque se ele não tivesse ressuscitado, não existiria o livro de Atos, nem as cartas paulinas, nem o livro da Revelação. Por que tem as cartas paulinas? Por que tem o livro de Atos? Por que tem o Apocalipse? Porque ele ressuscitou. Não faria sentido se ele não tivesse ressuscitado, escrever o livro de Atos, porque não precisava ter, ninguém ia estar ali, reunido em Atos capítulo 2, no cenáculo, esperando o Espírito Santo. Ninguém ia estar lá. Naquele capítulo 3 do livro de Atos, quando Pedro e João vai para o templo, onde está um homem lá, coxo, aleijado, desde o ventre da mãe, eles vão no Atos capítulo 3, o homem está ali, e aquele homem fala, me dá um dinheiro, Pedro fala, nós não temos, mas o que nós temos, nós te damos. E o que vocês têm? Em nome de Jesus, levanta. Não teria o capítulo 3 de Atos, porque Pedro fugiu. Quando Jesus morreu, Pedro fugiu. João estava aos pés da cruz e viu ele morrer. Por que João ia sair agora curando no nome de um homem que morreu? Ele não seria louco de fazer um negócio desse. Nem faz sentido. O livro de Atos, capítulo 4, por que os discípulos foram chamados, foram presos? Está escrito lá porque estava falando o nome de Jesus que ressuscitou, então não teria o capítulo 4 também. Não teria o capítulo 5 do livro de Atos, porque Ananias e Safira estavam na igreja, participando de culto. E eles estavam pregando sobre Cristo ressurreto. Não teria, irmão, o capítulo 5. O capítulo 6 de Atos não teria, porque o capítulo 6 está escrito que a igreja cresceu e foi preciso instituir diáconos na igreja. Para que colocar diácono se não tem igreja? Por que não tem igreja? Porque Jesus não ressuscitou. E por que tem igreja? Porque ele ressuscitou. Por que tem diácono? Porque a igreja cresceu. Aleluia. Irmão, é muito sério. O cara falando que... Por que no capítulo 7 e 8 de Atos, Estevão está diante do Sinédrio, com 70 homens, 72 julgando ele, e eles falando para ele, se você continuar falando que esse Jesus ressuscitou, você vai morrer apedrejado. E o livro de Atos fala que ele começou a falar, olha, Abraão, Deus chamou Abraão e chamou Isaac.
E aí Estevão está falando, e chamou Jacó, mudou o nome para Israel, e falou de Moisés, e falou de Davi, e falou que Jesus nasceu, e ele está ali, e eles estão furiosos, porque ele está falando ainda, e eles estão, olha, você vai ser apedrejado, e eles viram o rosto dele como um anjo, o rosto de um anjo, e arrastaram Estevão, porque não parava de falar desse Jesus. Ele poderia falar, não, para, perdoa eu estou esquizofrênico, eu estou doido. Mas ele é levado para fora da cidade. E lá tem a oportunidade de se retratar, ele não se retrata. E eles começam a apedrejar e ele ainda fala assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé. Da onde que ele está tirando isso, meu Deus? Se ele não ressuscitou, é conversa mole. E ele está morrendo apedrejado, ensanguentado, e ele ainda fala, perdoa-lhes, Senhor, não lhes impute este pecado. E ali morreu. Quem é que faz um negócio desse, irmão? Se for mentira, se não for verdade. Atos capítulo 8 não ia existir, porque lá está escrito, e a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida, e tiveram que sair de Jerusalém para todos os cantos, por causa da perseguição. Ser perseguido por quê? Porque eu estou pregando de um Jesus, mas que está morto. Se ele está morto, pregar o quê? Não, ele ressuscitou. Você é doido, você vai ser perseguido, vai ter que abandonar a casa, correndo o risco de morrer, de perder a vida. Não tem problema, eu saio daqui, mas desse Jesus eu não largo. Então não teria capítulo 8 do livro de Atos. Não teria o capítulo 9, porque no capítulo 9, Paulo está indo para Damasco, para provar que Jesus não ressuscitou e que é mentira dos crentes. Ele está indo com cartas para Damasco. E está indo com os soldados. Vamos acabar com essa igreja dos crentes. Está lá? Vamos acabar com a igreja dos crentes. Porque esses crentes estão loucos, falando que um tal Jesus ressuscitou. Pegou a autorização do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes e do Gilmar. E vamos embora. Vamos fechar essas igrejas. Mas o nosso Senhor apareceu. Amém? Aleluia. O nosso Senhor apareceu e pum, caiu tudo por terra. Se ele não ressuscitou, não tem capítulo 9. Não tem conversão de Saulo. Não tem conversão do apóstolo. Não tem uma conversão de Paulo que vira, de Saulo que vira Paulo, que vira um dos maiores pregadores. Não tem, irmão, não tem capítulo 9. Não tem capítulo 10 do livro de Atos, onde Cornélio está ali orando, e de repente o anjo aparece e fala para ele, vai lá, avisa, fala para Pedro, e traz Pedro aqui, porque ele tem que falar um negócio para você. E Cornélio está ali, Cornélio dá esmola, Cornélio faz oração, Cornélio jejua, é piedoso, manda chamar Pedro, Pedro vem e fala para ele, olha, eu vou falar uma coisa para você, você está aí, tal, é preciso você crer em Jesus, porque ele ressuscitou. Então não precisava Pedro vir falar para aquele homem que Jesus ressuscitou. Em Atos 10, não teria Atos 10. Não teria Atos capítulo 11, porque Atos capítulo 11, o ministério em Jerusalém está reunido, estão lá questionando e querendo saber por que Pedro entrou na casa de Cornélio, sendo que os judeus não entram na casa de gentios. Então não teria capítulo 11, não teria capítulo 12 de Atos, porque nos primeiros versículos diz que Tiago morreu martirizado por Herodes por crer em Cristo. Por que vai ter Atos capítulo 12? Por que Tiago vai morrer por alguém que não ressuscitou? Meu irmão, por que vai ter Atos capítulo 13? A igreja está reunida em Antioquia, a igreja está reunida com mestres, profetas, homens de Deus orando, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então é tudo mentira? Então não foi o Espírito Santo que falou? Se Jesus não ressuscitou, que obra é essa que Paulo e Barnabé têm que fazer? Que pregação é essa que ele tem que sair pregando para a turma se converter? Para quê? Se ele não ressuscitou, se ele é um defunto que está lá. Então não teria capítulo 13, não teria capítulo 14, que é a primeira viagem missionária de Paulo. Não teria Atos capítulo 15, onde a igreja se reuniu para discutir se para ser salvo precisava guardar a lei de Moisés ou apenas crer em Cristo. Reunindo eles, chegaram à conclusão na reunião, e Pedro levantou e disse, olha,
A gente até cria mesmo que era só na circuncisão, mas lembra que nós recebemos o Espírito Santo e os gentios também, como nós, receberam o Espírito Santo. Então não precisa guardar a lei de Moisés, não vamos impor sobre eles um jugo, um peso que nem nossos pais puderam suportar. E Tiago levantou também e falou: não, Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi que está recaído, que está caído. Então ele está falando, a igreja vai se levantar como o tabernáculo de Davi se levantou no Antigo Testamento. Meu irmão, então não teria capítulo 15, não teria capítulo 16 do livro de Atos. Por que Paulo vai na cidade de Filipos pregar lá, uma mulher se converte? E ele está pregando lá, uma outra vem falando na cabeça dele, ele vira: em nome de Jesus, demônio, sai dessa mulher. E o demônio saiu. Por que o demônio saiu se Jesus morreu e está morto, não tem poder? Mas o demônio saiu e a mulher perdeu a capacidade de adivinhação. Aquele homem simplesmente disse: sai dela em nome de Jesus. O poder de Cristo se manifestou. O demônio reconheceu a autoridade de Cristo e saiu daquela mulher. Irmão, ele vive, amém, aleluia. Ele ressuscitou, glória a Deus. Por quê? Por quê? Escrever a carta aos Coríntios. Por que escrever a carta aos Coríntios? Por que escrever a carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses? Atos capítulo 17, Paulo foi na cidade de Tessalônica, onde ele ganhou almas para Cristo, foi perseguido, injuriado, ameaçado de morte, teve que fugir, mas algumas pessoas se converteram em Tessalônica, ficou 3 semanas, 21 dias em Tessalônica, o suficiente para muita gente crer, mas teve que sair rasgado de lá. Foi para Bereia, muita gente creu, teve que sair fugido. Foi para Atenas, foi para Grécia, em Atenas, muita gente se converteu. Foi para Corinto, aí foi para Corinto, foi para Corinto. Nem Corinto não tinha igreja. Então o que nós estamos lendo aqui é uma farsa. Se ele não ressuscitou, por quê? Porque lá em Atos, no capítulo 18, está que quando ele entrou na cidade de Corinto, tinha muita gente. Eles adoravam a deusa Afrodite, a deusa da promiscuidade, e aquela coisa toda, e Paulo prega daqui, prega dali, e tal, com Timóteo, com outros lá, e muita gente foi se convertendo, e a coisa estava apertando, aí está escrito que o Senhor apareceu para Paulo numa visão, e falou para ele: não temas, Paulo, tenha bom ânimo, ainda tenho muita gente nessa cidade. Então é uma farsa tudo isso. Capítulo 18 de Atos. Olha comigo lá então, onde a igreja de Corinto vai ser inaugurada. Atos 18. Atos capítulo 18. Olha aí. Verso 1. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Para que viajar se Jesus está morto? Se é um defunto? Para que? Nós estamos já no capítulo 18 de Atos. Está vendo, irmão? Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. A ressurreição de Cristo. Olha, para um pouquinho, olha aqui de mim, ó, já que eu vou ler lá. Para um pouquinho e pensa, ó. A ressurreição de Cristo. Os discípulos não estavam crendo, estavam assustados. As mulheres disseram que ele ressuscitou. Lucas capítulo 24 diz que 2 deles iam indo para Emaús, e Jesus apareceu, conversou com os 2 nem reconheceram. Aí quando chegou lá, eles entraram, Jesus entrou também, eles pediram para Jesus entrar, deram um pão para Jesus sem saber que era Jesus. A hora que partiu o pão, ele, é Jesus! Eles não estavam crendo até naquela hora. Mas naquele momento, quando partiu o pão, eles gritaram: é ele! Mas Jesus desapareceu. Então é uma farsa tudo isso. E eles voltaram correndo de Emaús. Irmão, é como se fosse daqui em Piranguinho, 6 horas da tarde, no domingo da ressurreição. E foram caminhando até Piranguinho, mais ou menos, conversando, breuzinho já de noite, já. Aí chega lá, cansado, né? Chega lá, aí lá reconhece que ele é Jesus e vem de lá de novo correndo para Itajubá, para ver onde os irmãos estão, na igreja do ID, e falar: ele ressuscitou, nós vimos ele. Aleluia.
Irmão, é brincadeira, irmão. É brincadeira. Você acha que eu estou com a igreja aberta aqui, perdendo meu tempo? Faça favor, rapaz. Faça-me o favor. Para. Aguentando o irmão ligar para mim, problema, aconselhamento, e não sei na onde pregar, e não sei na onde. Para. Oi, acorda aí, rapaz. Sai dessa vida, o diabo está prendendo você aí de bobeira. Para com isso. Ninguém é criança aqui, não. Ninguém é bobo, não. Não tão doido, não. A não ser por Cristo. A não ser por Cristo. Aí quando você morrer, você sair do seu corpo, for levado, os capetas levando você. Ai, você nunca creu. Está crendo o quê? Está reclamando do quê? Está reclamando do quê? Que dê ele, que dê quem? Jesus. Não, você nunca creu. Você nunca creu nele. Agora não é hora não, agora já foi bem. Você é nosso, capeta levando você e rindo da sua cara. Você nunca creu nele. Quantas vezes você foi na igreja? Quantas vezes você escutou? Você nunca creu, rapaz. Para com isso. Você é nosso. Capetão, aqui está fazendo graça aqui. Aí o capetão mete o rei nele. Mete o rei nela. Nunca creu. Veio na igreja, escutou 500 vezes, nunca creu. O capeta está morrendo, o capeta está levando. Você está achando ruim do quê? Você nunca creu em Jesus. Tem que achar ruim, tem que ir quietinho. Aí eu não criei mesmo, vou para o inferno de cabeça erguida, pode bater, ai, 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 ai. Vai de cabeça erguida. Nunca creu? Nunca creu? Meu irmão, olha as evidências. Você está com a Bíblia na mão, e a Bíblia está falando, sem abrir ela, que ele vive. Você está lendo a Bíblia lá, o livro de Atos lá, ele vive, senão não teria, irmão, pelo amor de Deus. Não teria esses livros aí. A igreja de Corinto aqui, ó. Estou lendo aqui a carta de Paulo a Corinto. E mostra para você no livro de Atos, quando Paulo fez a viagem, foi para a igreja, para a cidade de Corinto, não tinha crente lá, se converteram gente lá. Jesus falou para ele lá, Atos 18, olha lá, ó. Atos 18, ó. Verso 1. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Não tem igreja lá ainda não, irmão. Não existe igreja lá. Verso 2, encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi vê-los. Para um pouquinho aqui, olha aqui em mim, olha aqui em mim. Olha bem esse versículo 2. Olha como que a Bíblia ela é, irmão, ela é histórica, a coisa histórica. Paulo vai para a cidade de Corinto, chega lá, encontra com Áquila e Priscila. Eles são judeus e estão na cidade de Corinto. E a Bíblia coloca aqui, pois Cláudio, o governador de Roma, o imperador, falou lá em Roma, está na história, manda esses judeus sair tudo daqui da cidade de Roma e voltar cada um para o seu campo. Está na história, e aqui a Bíblia fala, por que eles estão ali em Corinto? Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Por isso que eles estão ali. Era para eles estar em Roma. Eles estavam em Roma, não estão? Estão aqui. E foi vê-los. Por serem eles da mesma profissão, fabricante de tendas, Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Não tinha crente lá, irmão, assim, não sei eles que chegaram. Verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e blasfemando, Paulo sacudiu as roupas e disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo e de agora em diante vou para os gentios. Sabe o que Paulo fez aqui? Olha o que Paulo fez, ó. Pregou para eles, escuta aqui, ó. Pregou para eles falaram assim, nós não estamos crendo não. Paulo falou, estou limpo de vocês, tá? Avisado foi, tá bom? Um abraço, tchau. Vou falar para outros. Vocês não querem? Não quer Jesus? Então fica sem Jesus então, na hora que morrer vai ver, tá? Vou falar com outros agora, foi falar com os gentios. Não pode perder tempo, vamos embora, tem muita coisa. Tem muita gente que precisa ouvir o evangelho. Foi para outro lado. Aí... Verso 7, e saindo dali entrou na casa de um homem, olha agora que lindo, ó, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tito Justo, cuja casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, principal da igreja, creu no Senhor.
com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, olha lá, muitos da cidade, ouvindo, também creram e foram batizados. Ei, acorda aí. Olha aí, creram e já foram batizados. Está enrolando, não, creu, não creu, não creu. Olha agora o verso 9. Olha o 9, ó. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém te ferirá ou te fará mal, porque tenho muita gente nesta cidade. Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmão, Paulo ficou ali 1 ano e meio. Depois saiu, foi para o outro lado, foi para Éfeso. Apolo depois ficou em Corinto. Como Paulo não pôde ir lá, e a igreja começou a ter alguns problemas, porque muita gente se converteu e precisava de obreiro, mas Paulo mandou a carta, a primeira carta aos Coríntios, que nós lemos ali. Vários problemas estavam acontecendo na igreja, de divisão, de pecado, né, de coisa lá, sobre casamento, sobre comer coisa sacrificada a ídolos. Aí sobre a ceia, que nós lemos, Paulo vai falar. Olha, vou falar para vocês da Santa Ceia. Aí ele falou da ceia. E outra coisa, hein? Paulo não estava presente quando Jesus instituiu a Santa Ceia. Antes de Jesus morrer na cruz, Jesus reuniu os discípulos, mas Paulo não. Pergunta para o seu irmão do lado, por que Paulo não estava lá? Olha, antes de morrer na cruz, Jesus reuniu os discípulos durante a festa da Páscoa e ali instituiu a ceia. Mas por que Paulo não estava lá? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? O pessoal que está me ouvindo aí da mídia, o pessoal nosso não sabe, tá? Você desculpa aí. O pessoal não está sabendo responder aqui. Alguém escreve aí para nós aí, porque alguém vai falar? Vai falar e eu vou estar com medo, vai? Se errar, eu não vou xingar, não, vai? Vamos ver aquele grupo lá primeiro, aquela turma aí. Essa turma aí. Sou o Vitor e essa turma aí. Qual que é a resposta? Por que Paulo não estava reunido lá com Jesus antes dele morrer? Esse grupo aqui do meio aqui. Robson aí, fala aí, Robson, nosso obreiro, que está na televisão agora. Hã? Vamos ver esse grupo aqui, que é o problema, qual que é a resposta? Esse grupo ali, qual que é a resposta? Ele tinha se convertido ainda, não era discípulo ainda. Ele não tinha se convertido ainda. Ele só vai converter depois, lá na frente. Como é que ele vai estar ali se ele estava... Se depois, quando Jesus ressuscitou, os discípulos saíram pregando, ele perseguiu os discípulos. Ele não era crente, ele era do judaísmo, ele perseguiu a igreja depois da ressurreição. Então ele não podia estar mesmo com Cristo ali, senão ele não ia perseguir a igreja. Ele era um cristão igual a todo mundo. Então, meu irmão, como que pode você ver, ó? Ele não estava na ceia quando Jesus instituiu a ceia, mas é o que fala detalhes da ceia. Lá em Gálatas, capítulo... Primeiro que quando ele converteu, primeira coisa que você tem que saber, escuta aqui que eu vou te falar, escuta aqui. Ele era um doutor da palavra. O Antigo Testamento, ele era doutor na palavra. Então temos um ponto aí. Nós não estamos nem lendo a Bíblia direito, Paulo já era muito melhor do que nós, hein? Antes de converter. Antes de converter, Paulo sabia a Bíblia muito mais do que muito crente que já converteu. Porque ele era doutor no Antigo Testamento. Mas não tinha a revelação de que Cristo era o Messias. Então, quando ele se converteu, ele foi para a Arábia, ficou 3 anos separado, longe de todo mundo. E a gente imagina fazendo o quê? Olha aqui, ó, olhando no Antigo Testamento e encaixando em Jesus, ele falando, rapaz, ele é a semente da mulher. Ah, lá em Abraão, Deus proverá para si o cordeiro.
Ah, o Cordeiro da Páscoa. Ah, Deuteronômio 18. Ah, Moisés disse, ele é o profeta que havia de vir. Ah, Josué 6, ele é o anjo do Senhor, cristofania. Ah, 1 Samuel é o que vai reinar no trono de Davi. Ah, Isaías 9, a virgem conceberá e dará luz. Ah, seu nome é maravilhoso. E foi estudando. Aos Salmos. Ah, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele veio estudando. Miqueias capítulo 5. De ti, ó Belém, sairá aquele que há de reger. Ah, ele veio estudando o Antigo Testamento. Salmo 110, Salmo... E veio vindo. Então, depois de 3 anos estudando, ele sai como um pregador. Aí ele entra aqui, por exemplo, aqui, ó. Olha bem para você ver, ó. Ele tem a capacidade de entrar em vários lugares, né? Mas ele entra aqui na cidade de Corinto. Olha a ousadia, a tranquilidade. Por isso que a gente fala, irmão, tem curso de teologia aí. Tem gente que está interpretando errado. A letra mata. Não tem nada de estudar que a letra mata, não, viu? A letra mata é outra coisa que significa. Não tem nada a ver com estudar teologia, não, viu? Tem nada a ver, tem gente aí, não precisa estudar a Bíblia não, porque a letra mata. Aí que você precisa estudar para interpretar 2 Coríntios capítulo 3, quando ele fala que a letra mata, mas o Espírito é que dá vida. Está interpretando errado. A letra mata ali se refere à lei de Moisés, não tem nada a ver com estudar a Bíblia. Tem nada a ver com estudar a Bíblia. Senão Jesus não falaria para os saduceus assim, errais, não conhecendo as Escrituras. Senão a Bíblia não poderia falar em Oséias 4, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, não tem como, irmão. Não tem por onde. Então, não precisava, em Lucas capítulo 24, Jesus explicar para os dois que ia para Emaús, tudo que acerca dele estava escrito nos livros do Antigo Testamento. E Jesus teve que ensinar a eles. Tudo que a respeito dele estava escrito no Antigo Testamento para os dois entender. Então, não precisa ensinar, porque o conhecimento, a letra mata, se eu interpretar a letra desse jeito. Então, olha aqui, Atos 18. Atos 18. Olha aqui para você ver, no verso 4. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia quem? Judeus e gregos. Irmão, brincadeira, hein? Coisa linda. Debatendo assim, o cara falando, deixava o cara falar, agora eu vou falar, deixa eu falar agora. E convencia judeus e gregos. Não, o cara quer sentar e saber, não, mas você está falando que Jesus é o Cristo, me explica isso aqui então. Aí ele falou, tá bom, vou explicar. Mas então, me explica isso aqui. Ah, nossa, o cara convertia, porque ele sabe, conhece, sabe explicar. Então nós precisamos também, irmão. Não, a pessoa faz pergunta, a gente não vai saber tudo, pode ter certeza disso. Mas o basicão ali, algumas coisas, a pessoa perguntar para você, você fala, não, vem cá, vou te explicar. Entra aqui, vou te explicar. Coisa gostosa, dando aula lá em Poço Fundo, lá, o Paulinho estava lá, dando aula em Poço Fundo, pessoa lá, inteligente. Professor, vou fazer uma pergunta. Pode fazer. É aquela pergunta assim, que todo mundo fica assim, roscou agora. Ufa, ótima a sua pergunta. Todo mundo presta atenção, excelente a sua pergunta. Vamos lá para a resposta. Professor, maravilha, glória a Deus. Vai, tem que estudar. Como é que vai fazer uma pergunta daquela? Como é que vai responder? Olha a pergunta, simples. Olha a pergunta, uma pergunta que fez lá. Vou falar para você aqui a pergunta que foi feita lá. Uma pergunta, ó. Moisés falava com Deus, tá, tudo bem. Mas depois que fez o tabernáculo, para entrar no santíssimo lugar, era o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era Arão. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Aí a pessoa perguntou, Moisés entrava lá? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que Moisés entrava lá.
Mas que isso? Ele não era o sumo sacerdote. Pois é, mas está escrito que ele entrava lá e Deus falava com ele. Lá dentro do Santíssimo Lugar. Que isso, pastor? Você quer ver? Quer ver ou não? Quer? Ah, vamos lá então, vamos procurar lá. Senhor, ajuda nós a achar onde está agora. Nós vamos achar aqui, calma aí que nós vamos achar. Ô Pai, perdoa nós, Senhor. Ajuda nós a achar agora aqui. Mas nós achamos, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor vai... Ah, já achei, já. Glória a Deus. Números, capítulo 7. Números, capítulo 7. Achou assim ou não? Olha aí para você ver. Vamos direto aqui, porque a nossa hora vai. Números 7, 89. 7, 89. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Rapaz, que coisa linda isso aqui. Se a gente não lê um negócio desse, eu não acredito. Como que Moisés? A gente é sumo sacerdote, é verdade. Olha aqui, Moisés entrava e Deus falava com ele no santíssimo lugar, de cima do propiciatório, entre os dois querubins. Deus não falava com mais ninguém, a não ser com Moisés e o sumo sacerdote. Que honra de Moisés, irmãos. Que honra de Moisés. É muita honra. Porque era só o sumo sacerdote, mas ninguém em Israel. E com a roupa preparada, aquelas roupas todas, aquela coisa, tudo lá. Mas Moisés entrava e falava com o Senhor. Que coisa linda, irmão. É muito lindo demais. Sabe aquele negócio assim, ó? Ó, você está na sua casa, lá no seu quarto, está dormindo. Aí chega uma amiga sua, muita amiga mesmo, com mais duas colegas. Ela vem uma amiga sua mesmo e duas colegas. As duas colegas, diferente de amiga. Você está lá no quarto. Aí você fala, entra aqui. Aí ela está lá no quarto. Aí ela fala assim, entra aqui. As duas colegas falam, mas as duas colegas estão sem graça de entrar. As duas colegas estão sem graça de entrar, porque não tem intimidade. Mas a amiga que está ali fala, não, pode entrar. Ei, pode entrar. As duas parece que não está sem graça, mas a amiga entra, porque tem intimidade. Amém, aleluia? Para as colegas tem que ter tem que ver como é que faz para entrar, eu posso entrar ou não, será que ela não vai achar ruim e tal. Então, Deus, o sumo sacerdote tinha que estar arrumado, preparado, entrava com sangue e tal, mas Moisés entrava e falava com o Senhor. Amém, aleluia? Glória a Deus. Então, meu querido, terminando a nossa fala aqui, vamos para a ceia do Senhor. Irmão, como que eu vou participar da ceia? Eu creio no Senhor, amém, aleluia? Senhor, me perdoa por conta da minha incredulidade. Mas agora eu estou crendo mais ainda e vou participar. Senhor, me perdoa, Senhor. Me ajuda a crer, me ajuda na minha pouca fé. Perdoa eu, Senhor. Quando você pegar o pão aí, minha irmã, e o cálice ali, ó, isso aqui é sinal, símbolo. Ele falou, façam isso em memória de mim até que eu volte, até que ele venha. Ele voltará, aleluia. Valoriza, ele falou, esse pão é o meu corpo, Jesus disse, que foi partido por vós, que foi entregue por vós, esse sangue foi derramado por vós. Vamos valorizar isso, irmão. Amém? É o sangue da nova aliança. Nós podemos entrar na presença de Deus Pai agora por conta do que Jesus fez por nós. Vamos valorizar. Amém? Glória a Deus. Pode preparar a ceia aqui, as irmãs aí que tem que preparar. Irmãos, é muito bom demais. Nossa. Quem entendeu a palavra diz amém, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Estende as mãos para cá. Senhor, perdoa nós. Perdoa eu, perdoa esta casa, Senhor. Ajuda nós na nossa falta de fé. Perdoa nós, Senhor. Abençoa os elementos da ceia que serão ministrados nesta tarde. Ajuda eu, ajuda nós. Abençoa o pão que representa o corpo de Cristo e o fruto da vide que representa o sangue derramado na cruz. Abençoa, Pai, abençoa os elementos. Com carinho, nós te pedimos, com muita honra, respeito, reverência, gratidão ao Senhor. Pedimos, abençoa os elementos da ceia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode servir.
Glória a Deus, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe, nos purifique de todo pecado, nos ajude. Tenha misericórdia, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, bendito seja o teu nome. Toda honra a ti, toda glória a ti. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. A honra é tua, a glória é tua, digno do louvor e da adoração. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, fez e fará. Obrigado, Senhor, pela pessoa, pelo teu Espírito, por tudo, pela salvação, graças a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Uma ótima noite para a igreja, ótima semana. O Senhor te proteja, te guarde, te abençoe sempre. O Espírito Santo te ilumine, nos guie, nos abençoe em tudo. E que possamos honrá-lo, adorá-lo e temê-lo
E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.